Com licença, querido, temos um convidado de honra especial aqui. Hoje eu decidi gravar meu primeiro podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, eu tenho 31 anos, sou nascida, crescida e criada em São Paulo. Meus pais são libaneses, cresceram, se conheceram e casaram no Líbano. Minha mãe veio grávida para o Brasil do meu irmão mais velho, e depois engravidou de mim e da minha irmã gêmea. Sim, eu tenho uma irmã gêmea. E 10 anos depois, da minha irmã mais nova, a Júlia. Eu sempre fui conhecida por ser uma pessoa espontânea, extrovertida e bastante comunicativa. Eu sempre contei sobre os causos da minha vida para pessoas que eu confiava, para pessoas que eu não confiava. Então, eu nunca tive muita dificuldade de compartilhar. Bom, como vocês podem ver, o meu cachorro não é normal. Mas, continuando, eu nunca tive dificuldade de compartilhar acontecimentos da minha vida e nunca me importei muito com a opinião de terceiros. Apesar disso ser uma mentira, né? Porque eu acabei descobrindo com muita terapia que, na verdade, eu sempre me importei com a opinião dos outros. Como a maioria das pessoas. Mas, enfim, eu acho que esse é um assunto que a gente toca depois. É, Hoje, como meu primeiro episódio, eu preferi trazer um tema que é mais simples, que vai ser mais contando um pouco da minha experiência, uma pergunta que muita gente faz sobre mim, mais uma introdução da minha vida. Eu vou usar esse podcast como um livro, o livro que eu sempre quis escrever e que no final das contas nunca saiu. Aliás, eu tenho um Instagram também onde eu escrevo minhas poesias, enfim. O meu cachorro tá comendo o meu cobertor, como vocês podem ver, e eu não tenho mais controle sobre ele. Eu vou chamar o adestrador essa semana. Enquanto isso, eu deixo porque eu preciso terminar essa conversa com vocês. Bom, vamos lá. Eu sou advogada, já tenho aí os meus 10 anos de experiência, me formei em 2016. E lá para 2022, eu fui expatriada para a Holanda. Muita gente me pergunta sobre a minha experiência lá, por isso eu acho que o podcast também vai ser muito legal para compartilhar aí esses momentos, a minha vivência, a minha experiência, o meu lado da história, porque existem vários lados da história. E o primeiro deles que eu quero compartilhar é sobre a minha cirurgia. Eu tive um apendicite na Holanda e muitas pessoas se chocam com como tudo aconteceu. E além disso, eu acho que não só foi uma cirurgia, como foi um divisor de águas na minha vida naquele momento, né? Para quem não sabe, obviamente ninguém sabe, porque é o primeiro vídeo que eu tô gravando, mas eu não somente passei momentos muito felizes, eu acho que todo mundo que já morou fora sabe das dificuldades de morar fora, e para aqueles que não moraram fora, saibam que é muito difícil, que existem vários desafios e que o Instagram e, enfim, a própria cultura brasileira cria um embelezamento do viver fora que eu acho que tem que ser desfeito. E eu tô aqui para me esforçar a passar essa mensagem para vocês e para a gente também valorizar o nosso Brasil. Mas vamos lá. Bom, tava lá na Holanda, eu estava passando por um momento em que eu já não sabia se eu queria ficar ou se eu queria voltar para o Brasil. Na verdade, eu acho que meu corpo já não queria mais ficar. A minha alma estava numa indecisão. É muito difícil a gente tomar uma decisão quando a gente já tem, né? Aos olhos dos outros, quando a gente já tem uma vida perfeita, né? E quando eu falo vida perfeita, eu tinha uma casa, eu tinha bons amigos, eu sou jovem. Eu digo isso porque isso não aconteceu há tanto tempo. Eu cheguei no ano de 2022 e a cirurgia aconteceu no final de 2024. E minha condição financeira ótima, trabalho ótimo, enfim. E mais o coração saltitando ali para
tomar uma decisão de voltar. Tava infeliz, mais nesse quesito, tentava continuar minha vida, tinha momentos muito felizes, mas o meu coração ainda pulsava por voltar. E aí, um belo dia, eu acordei, 5 horas da manhã, com uma dor estranha. Eu não vou falar que onde era a dor e tal, acho que a experiência de cada um também, que de repente dizem que a dor é num lugar específico, não foi meu caso, então eu não vou ficar contando exatamente como que foi que eu senti, porque o meu intuito é outro. Acordei com uma dor. E para quem não sabe, o sistema de saúde na Holanda, ele é um pouco diferente do sistema de saúde brasileiro, e um pouco diferente dos sistemas de saúde dos outros países que eu já tinha escutado. Tipo, Estados Unidos, por exemplo. Minha família é libanesa e também era bem diferente do que eu havia escutado no Líbano. Eu também já fui para o hospital lá, já. Um tempo eu conto para vocês também. Já fui ao Líbano algumas vezes. É, E aí lá funciona da seguinte forma: todas as pessoas que moram e residem, que têm endereço na Holanda, são obrigadas a ter seguro de saúde. Aí eles têm algumas empresas lá que fornecem, não são tantas quanto no Brasil, obviamente, até pela, né, proporção, tamanho. É, E eles oferecem lá algumas opções. Eu fui pela que todo mundo tinha na empresa, uma que era mais completa. Nem, não sei, sendo honesta, eu não sei se existe uma grande diferença, porque eu acredito que não tenham muitas opções e muitos hospitais no Holanda. Você fica meio que restrito aos melhores ali, que mesmo assim não são muitos. Não é São Paulo, né, gente? Aí, vamos lá, também, pondo um contexto, um parênteses. Eu sou paulista, eu cresci no centro de São Paulo. Aqui é a voz de uma pessoa que teve acesso a tudo. Não vou ser hipócrita, e falar também que, nossa, tudo uma bosta. É porque eu era acostumada mesmo com o melhor, de São Paulo. E vamos combinar, o melhor de São Paulo é quase que o melhor do mundo, para quem não sabe, tá? É, enfim. E você tem que ter o plano de saúde, eu tinha um plano de saúde. Só existe essa opção, não existem hospitais públicos, são apenas hospitais privados aos quais você tem acesso pelo seu plano de saúde. Além disso, você precisa estar cadastrada no seu médico de família, que eles chamam lá de GP, em inglês, né? Em holandês nem lembro como Houseprat, alguma coisa assim. Gente, me perdoem se eu estiver falando, tá? Pra quem sabe falar holandês, não lembro. E ele tem um GP em cada bairro. Inclusive, eu lembro que quando eu tava indo embora da Holanda, tava tendo uma questão muito sensível, porque com a imigração, tinham muitas pessoas, a quantidade de pessoas por bairro estava aumentando e não tinha disponibilidade de GP. Imagina. E assim, você precisa estar cadastrado e existia simplesmente uma situação de indisponibilidade de médicos. Enfim. E aí graças a Deus, eu tinha o meu GP lá. E aí eu senti a dor e logo liguei pro meu GP, porque você não pode ir pro hospital quando você sente a dor. Você precisa ligar pro seu GP antes. Então eu liguei pro meu GP e falei, olha, eu tô com uma dor muito estranha, tô passando muito mal. E aí a secretária dele, que era uma chata assim, eu acho que também precisa ser colocado algo aqui. Existe muito preconceito, pelo fato de você não falar o holandês. Só que a realidade a maioria das pessoas que trabalham, pelo menos eu morava em Rotterdam, que trabalham em Rotterdam, são expatriadas por uma necessidade da própria cidade. E eu acho um absurdo esse preconceito. Eu entendo a vontade deles de que os imigrantes aprendam a língua, mas acho também uma hipocrisia, porque é uma necessidade do próprio país, os expatriados que estão lá, e eles não são educados com pessoas, né? Pelo menos no médico, não é assim uma coisa tão comum. Ele não é tão aceitável. Pelo menos essa foi a minha experiência. E aí, outro parênteses aqui.
quando eu reclamo de alguma coisa da Holanda, é muito engraçado. Sempre vai ter alguém pra. Porque comigo foi diferente. Tá, gente? Foda-se. Tá? Vocês vão me conhecer agora. Eu estou compartilhando a minha experiência. Essa é a minha experiência, essa vai continuar sendo a minha opinião, porque foi a minha vivência. Mas vamos lá. Eu dou muitas voltas, porque eu gosto de contar tudo. Eu gosto de contar tudo com detalhes. E, enfim. Ele falou, a secretária me disse para eu ir às 8 para o consultório. E depois ela me ligou, era umas 7h45, falando: olha, o médico teve uma emergência. No caso, eu também era uma emergência, mas enfim. E você só vai poder vir para cá às 4 da tarde. Bom, eu estava sozinha lá. Eu acho que também precisa ser feito um contexto de que você fica extremamente sensível. Cara, eu já tava com muita dor. Eu não conseguia brigar por nada. E aí que, né, você vê a falta da sua família, no meu caso, falta da minha mãe, do meu pai, enfim, de alguém que poderia fazer algo por mim. E por mais que eu tivesse amigas e amigas muito verdadeiras que me ajudaram muito, assim, elas sabem disso e eu tenho certeza que elas também vão escutar esse podcast, que são pessoas que torcem muito por mim. Eu tinha uma dificuldade muito grande de pedir ajuda e eu tinha muita vergonha. Eu fui criada numa cultura de não confie em ninguém e não ache que o que você faz é de graça, você sempre vai ficar devendo. Então, demorou para eu desmistificar isso. Inclusive, é algo que eu trabalhei na terapia depois de voltar da Holanda, por ter sofrido tanto com essa dificuldade de pedir ajuda. Mas eu simplesmente esperei até as 4 horas da tarde. E aí, quando eu cheguei lá, o médico na hora falou: olha, eu vou chamar uma ambulância, você está com apendicite. E eu acho que supurou, né? Acho que é esse o termo que eles usam. E aí eu falei: não quero ambulância. Eu nunca entrei numa ambulância, gente. Imagina, assim, minha cabeça, cara, como assim? Vou entrar numa ambulância num país que não é o meu, sem ninguém do meu lado. Eu não me perguntem o que passou na minha cabeça, eu quis pegar um Uber. Eu cheguei no hospital, tive que ficar esperando horas na recepção. Comecei a chorar desesperada, de dor. Eu vou tentar resumir essa parte, porque ainda é um pouco traumático para mim entrar nos detalhes. Mas, basicamente, qual que é a grande diferença? O tato. Você percebe, quando passe a perceber, se você escutar esse podcast, passe a perceber que aqui no Brasil a gente se olha no olho. Existem pessoas. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. O que eu mais sentia lá era um vazio. Não existe a simpatia que a gente tem e que a gente desconhece. Que a gente só conhece a simpatia quando a gente não tem contato. Quando essa empatia não tá perto da gente. E acreditem se quiser, essa foi a parte mais difícil, porque tudo que você quer quando você tá com dor é ser visto, ser ouvido, é ser cuidado. E a cultura deles, de novo, minha opinião, é muito uma opinião de salve-se quem puder, você é apenas um indivíduo e vai ser feito como tiver que ser feito e respeite as etapas. O senso de urgência lá é outro. O que eu acho muito bom para algumas coisas e péssimo para outras. Também posso entrar nesse mérito depois quando for falar de questões profissionais na Holanda. Enfim. E aí fui para triagem e lá já comecei a me debater de dor. Me levaram para uma outra triagem para ficar deitada e ali começaram a me enfiar morfina. Basicamente isso. E vieram 2 médicos, nada a ver com nada. Um aparentemente estava na residência fazendo estágio. E eles começaram a me apertar de uma forma totalmente despreparada para uma pessoa que tinha vindo com uma indicação de apendicite. E eu digo isso porque eu tenho uma amiga que é médica lá e ela mesma, depois que olhou o relatório, ela é holandesa, ela mesma, depois que olhou o relatório, ela falou: Jéssica, houve um erro quando você chegou no hospital, porque essas pessoas não tinham preparação para te atender, era um médico de família.
enfim, esse é o começo, né, da história horrível. É, e, enfim, eu me debatia e eles falavam, eu acho que você não tá com apendicite. Isso perdurou até meia-noite. Fizeram vários exames e nenhum deles confirmava que eu estava com apendicite. Sendo que, lembrem, eu tive que passar no GP, o GP disse que eu estava com apendicite, eu fui encaminhada para o hospital, porque você só pode ir para o hospital com o encaminhamento do GP. Eu fui com o encaminhamento do GP de apendicite. E lá eles falaram, você não tem apendicite. Fizeram exames ginecológicos em mim. Eu gritava de dor. E assim, tudo isso sozinha. Depois de um tempo, a minha amiga chegou para me acompanhar, enfim, para me auxiliar, para ficar comigo. Tenho uma gratidão eterna por isso. Mas eu não deixava de ter o sentimento de solidão. E eu tenho certeza que a pessoa entende que não é ingratidão, né? Eu sei que ela estava do meu lado e ela foi essencial para mim, mas a minha família, para mim, eu nunca tinha vivido uma situação como essa, sem ter a minha família do meu lado, sem ter minha mãe do meu lado, sem ter alguém do meu sangue do meu lado. Isso para mim foi muito difícil. Ainda mais com o tratamento que eu tava tendo lá, que para mim foi absolutamente péssimo e despreparado. Sim, show de horrores. Sem contar na estrutura hospitalar, que quem está acostumado de novo com atendimento e a limpeza dos hospitais de São Paulo e a qualidade no atendimento, assim, vai ficar horrorizado. Aí, de novo, né? Vai ter gente que vai vir falar: nossa, melhores. Fui no médico na Holanda, melhores instalações. Nossa, foi perfeito, atendimento sensacional. Não foi meu caso. Eu odiei, achei insalubre. Eu vi uma pessoa limpar o lugar onde eu estava uma vez em 4 dias. Não tinha enfermeiro para te ajudar com absolutamente nada. De madrugada eu fiquei sozinha, gritando de dor. Assim, gente, eu juro, show de horrores. E aí, basicamente, eu fui internada sem diagnóstico, com apendicite, né, no caso. Mas até então, sem diagnóstico fechado. E aí, eles não tinham diagnóstico fechado, eles simplesmente me largaram na internação e falaram: amanhã a gente volta. Que assim, também não tem exame para ser feito de madrugada. Enfim. Dia seguinte, mais exames, mais exames, mais exames. Jéssica, você não tem nada. Nessa hora, eu já tava assim, em jejum, já sei lá quantas horas. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente faminta. Gente, depois vocês comentam, se possível, o que acontece com o meu cachorro que ele quer ficar comendo a coberta? Chega, chega, Bento. E. é, enfim, e aí chegou no nível da médica falar: olha, Jéssica, a gente vai te liberar porque a gente não sabe o que você tem. A gente acha que você tá com inflamação pélvica. Eu tava tão drogada que eu falei: tá bom, tchau. Comecei a arrumar minhas coisas. Chegou uma outra médica, e aí, resumo da ópera, eu fui salva por essa médica. O meu apêndice já tinha se curado e eu acabei sendo operada só no dia seguinte. Já tinha dado 48 horas, basicamente. Foi uma experiência horrível, traumática, uma experiência que eu não desejo a ninguém. Mas hoje eu também entendo que ela foi horrível e traumática por conta das minhas limitações também. A culpa não foi da Holanda, a culpa não foi dos médicos. Talvez tenha sido, mas mais num sentido técnico. Mas o meu sofrimento, hoje eu entendo que o meu sofrimento também vinha de um despreparo emocional. Não que eu não tô me culpando por isso, não é o caso. Mas eu tô fazendo uma reflexão também. Só que, no final, né, por que eu trouxe essa história? Por que eu trouxe ela como primeira história do que pode ser? Gente, meu cachorro. Esse é meu cachorro. Chega essa hora, ele começa a fazer isso. Pintinho. Vai cá. Bebê. Tenho passado por toda essa situação, e aí eu fiquei mais 4 dias internada e
Foi horrível, gente. Foi horrível não ter minha família do meu lado e estar ali sozinha naquela situação. É, ali eu refleti sobre o valor da vida. É, eu vinha passando, como eu falei, por um momento muito difícil de decisão se eu ia, ficava, voltava. Eu acredito muito em energia e eu acho que eu também estava puxando muito uma energia para ir embora. Só que eu não sabia onde tirar forças e coragem para ir embora. É, parece que foi tipo assim, então tá bom, você quer ir embora? Não tá tendo coragem? Então deixa eu te mandar um negocinho aqui para você tomar uma decisão, né? Enfim, também não vou desdobrar muito sobre esse mérito de energia. Só vou falar que tome cuidado com o que você deseja, porque às vezes vem de uma forma inesperada. E ali, eu refleti muito sobre o valor da vida, sobre como somos ensinados, como aprendemos sobre o valor da vida, né? O que é que a gente tem que ter quando a gente se torna adulto? Como eu falei no começo, eu tinha tudo. E era o que me causava dúvida e me fazia questionar os meus próprios sentimentos e o meu próprio sentimento de querer voltar. Porque eu pensava assim, como que eu quero voltar se eu tenho tudo? E naquele momento da Brain City, naquele momento da internação, eu pensei, o que é tudo? Se nesse momento eu não tenho base em nada, o que me sustenta não tá aqui. Então, não valia dinheiro, não valia casa, não valia. Gente, eu não sei se dá pra filmar, mas o meu queridíssimo tá tentando chamar o máximo de atenção possível. Ele é um bebê, tá? Eu não quero cortar o vídeo, mas ele acabou de fazer xixi no lugar errado. Ele fez só um pouquinho, que ele quer atenção. Enfim. É, mas voltando, eu, eu vi que os parâmetros estavam errados. Eu vi que, na verdade, o valor da vida muda para cada pessoa. O valor da vida muda em cada momento da nossa vida. E ele não tem que ser uma verdade única para todo mundo. Me foi ensinado assim, eu acho que a nossa cultura aqui também é muito materialista, né? E foi na dor que eu aprendi que não é sobre dinheiro. Claro que o dinheiro traz conforto, eu não vou entrar nesse mérito, eu não sou hipócrita. Mas o valor da vida, para mim, tá nas relações. Tá em quem está do meu lado e, e tá na minha família. Tá na minha relação com a minha família, em nutrir uma boa relação com a minha família. Claro, várias outras coisas que a gente também vai amadurecendo com a idade, mas não é só o dinheiro que o trabalho proporciona, onde você pode deitar a sua cabeça em paz, sabendo que se o mundo acabar amanhã, você não vai ficar desamparado. Eu sabia que eu tinha para onde voltar, mas eu quero que vocês entendam também que a minha situação era um pouco diferente. A minha família, não, a minha família, a única pessoa que sabe falar inglês é meu irmão. O meu irmão tem um cargo que ele não pode largar, nem numa situação de emergência, então é um pouco complexo. Eu tenho uma família grande, mas ninguém sabe falar inglês. Meus pais não têm passaporte brasileiro. Enfim, então assim, realmente foi uma reflexão e um questionamento do tipo, você está enrolando tanto tempo para voltar? Sério? Quer que eu te prove mais uma vez? Então, eu acho que essa era a primeira história que eu queria contar, sobre o meu apendicite na Holanda, sobre a minha experiência.
Deixa nos comentários se vocês tiverem perguntas, dúvidas e tal. Eu vou adorar responder vocês. Adoro matar a curiosidade, adoro dar opinião também, adoro falar, adoro conversar. É parte de mim. Para mim, esse é um novo começo e eu quero começar com vocês. E, enfim, eu acho que essa conversa eu trouxe esse tópico, né, esse assunto, mas como o início de reflexões. Eu tento sempre fazer isso comigo mesma, sempre refletir com as minhas experiências. Eu acho que a vida é feita disso, de vivenciar para depois refletir e amadurecer. Essa vai ser a minha ideia com esse podcast. E como a minha psicóloga sempre fala para mim, né? Pense nisso. Então, eu acho que eu vou deixar a pergunta aqui: qual é o valor da sua vida hoje? E em respondendo essa pergunta, você cuida do seu bem mais valioso?